O endereço de IP ele identifica logicamente um host ou interface de rede e é utilizado como base para o encaminhamento de pacotes entre redes distintas. Protocolos de roteamento utilizam informações de endereçamento IP para construir e atualizar tabelas de roteamento, permitindo decisões dinâmicas de encaminhamento. Constitui ato de improbidade administrativa que atenta contra os princípios da administração pública. É negar publicidade aos atos oficiais, exceto em razão de sua imprescindibilidade para a segurança da sociedade ou do Estado, ou de outras hipóteses instituídas em lei, deixar de prestar contas quando esteja obrigado a fazê-lo, desde que disponha das condições para isso, com a finalidade de ocultar irregularidades, revelar ou permitir que chegue ao conhecimento de terceiro, antes da respectiva divulgação oficial, o teor de medida política ou econômica capaz de afetar o preço de mercadoria, bem ou serviço, e também, agora, conceder benefício administrativo ou fiscal sem a observância das formalidades legais ou regulamentares aplicáveis à espécie, esse não. O servidor público estável ele só perderá o cargo mediante processo administrativo em que lhe seja assegurada ampla defesa. Uma modalidade inovadora ou uma alteração relevante na nova lei de licitações foi a inclusão do diálogo competitivo como instrumento para contratações complexas. Sobre a nova lei de licitações que aborda a segurança cibernética no contexto dos contratos públicos, a sinalha correta é essa aqui, né? Sua inovação em relação à proteção das informações e dos processos digitais. É a inclusão de cláusulas contratuais específicas que estabelecem padrões e medidas de segurança cibernética, visando a proteção de dados sensíveis e a integridade dos sistemas. Em um certame licitatório regido pela nova lei de licitações, com o intuito de assegurar a eficiência e a segurança jurídica do processo, o prazo mínimo estabelecido para que os licitantes apresentem impugnações ao edital, contado a partir da data de sua divulgação, é de 3 dias úteis. Os elementos essenciais para o cabimento de mandado de segurança são a presença de um direito líquido e certo, comprovado documentalmente, e a inexistência de recurso administrativo com eficácia imediata. Os tribunais superiores devem limitar sua atuação à revisão de questões estritamente jurídicas, sem adentrar na análise de fatos controversos apresentados nas instâncias ordinárias. O crime de insider trading é a utilização de informação privilegiada para obtenção de vantagem no mercado de capitais, ferindo o princípio da igualdade e a integridade do mercado, independentemente de sancionamento ético ou administrativo. Uma norma hipotética fundamental ao assegurar a supremacia da Constituição mediante um pressuposto axiológico inalterável pode ser compreendida como a base teórica subjacente às cláusulas pétreas, que por sua vez protegem valores essenciais e imutáveis do texto constitucional, limitando o poder de reforma e preservando o núcleo dos princípios fundamentais. Debentures são títulos que, além de representarem dívida, podem incorporar cláusulas de conversibilidade e participação em lucros, sendo reguladas por contratos que prevêem garantias reais ou fidejussórias, atraindo discussões quanto à sua natureza híbrida. O Carlos foi naturalizado brasileiro aos 35 anos. Aí, 2 anos antes da naturalização, ele praticou um crime comum, tá? Conforme apurado em investigações que apontam indícios suficientes para sua responsabilização penal no exterior. Então, sobre a viabilidade jurídica de extradição de Carlos, a extradição de Carlos é admissível, visto que, na qualidade de naturalizado, ele se enquadra na exceção prevista na Constituição Federal para crimes comuns praticados antes da naturalização, autorizando o pedido de extradição pelo país dele. A decadência refere-se ao prazo que a administração tributária tem para constituir o crédito tributário, sendo de 5 anos contados do fato gerador, sem possibilidade de interrupção, enquanto a prescrição diz respeito à cobrança judicial desse crédito, podendo ser reconhecida apenas como exceção processual pelo contribuinte. O silêncio do acusado, fundamentado na proteção constitucional contra a autoincriminação,
ele não pode ser interpretado adversamente. O STF e os tribunais superiores, eles já reiteraram que a ausência de resposta não implica confissão ou presunção negativa. O habeas data é um instrumento processual destinado tanto ao acesso quanto à correção dos dados pessoais armazenados por entes públicos, permitindo, desde que esgotadas as vias administrativas, que o cidadão exija judicialmente a retificação imediata de informações imprecisas ou desatualizadas. A preliminar de nulidade absoluta, quando identificada, ela pode ser questionada via habeas corpus, mesmo que haja preclusão, porque a proteção da liberdade fundamental ela prevalece sobre a eventual preclusão processual.